encarnando que segundo para a vida eterna. E o que trouxeram os corações hoje? Eu queria fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas a gente fica pensando que tive bastante parentes em casa agora. Eu tenho minha irmã, que é uma pessoa tão baixa, e eu queria tanto abrir os olhos delas e fazer enxergar mais coisas, enxergar a vida de outro jeito. Mas a gente não consegue, não depende da gente isso, né? Eu fico querendo ajudar, mas é uma visão tão pessimista, tão assim, de vítima. E eu acho que até passa um pouco pra gente essa energia, fica muito tempo junto, assim. Isso aí, eu sinto, eu fico mais assim, caída quando eu fico muito tempo junto com elas. Eu já tentei conversar, falar, mas não adianta, tem que ser delas mesmo, né? Sim, né? A gente já sabe a resposta, mas a gente fica querendo Você está ajudar. perguntando E você também, chega a ficar cansado, Isso. gasta energia, né? A questão é o entendimento do quanto estou no meio dessa história, ou estou assistindo essa história, certo? Estou vendo essa história passar ao meu lado, ou quanto me sinto pertencente a essa história. São duas questões diferentes, porque o pertencimento faz com que você se envolva, então você por alguma força maior você se sente parte disso, então vale uma ação a respeito disso. É diferente do entender que eu não faço parte dessa história, estou vendo, mas entendo que é uma escolha dos dois, ou dos três, ou de quem faz parte da situação. Eu já consigo ver de fora, não entrar naquela energia dela, naquele, né? Eu consigo, mas eu queria, mas mesmo assim eu fico cansada, fico me sentindo assim, mais pesada, mais cansada, querendo ajudar, mas não consigo. Aí a questão é você se munir de forças para se manter. Já sabendo de tudo isso, já sabendo que existe toda essa questão que envolve, que sabe que está ali, o quanto me imuno de forças para não decair, sabe? É, certo. Já fui pior, já cheguei até a entrar em médico assim com dores, agora não. Consigo pensar assim, não. É a escolha deles, né? A energia delas. Mas é tão triste isso, né? Porque a gente quer que parece que não sai do lugar. Parece que a gente não está ajudando. Eu me sinto assim culpada. Eu quero ajudar também a pessoa a estar ali com esse pensamento negativo e eu sempre quero fazer mal para ela. Tudo isso que a Helena está falando, eu faço do mesmo jeito. E parece que se a gente só ficar observando, entendendo que a escolha dela e não tomar uma atitude, parece que a gente precisa, às vezes, impotente, impotente, Isso, é. que você vê que, né, pelo menos lá no meu caso, entra ano, sai ano, e parece que está tudo ali enrolado, assim, e a pessoa se sente assim, parece que ela espera isso. Ela acha que com ela é assim. Eu acho que ela já está acostumada com essa energia, né? A questão é confiar no propósito, confiar no caminho. Porque nenhuma alma é uma alma perdida, é uma alma abandonada. Então, é no seu caminhar, na sua entrega, né, na sua lapidação, respeitar a caminhada do outro. Isso que é. E aí, de repente, nessa caminhada, em algum momento, desperte a vontade. Ou a pessoa cada vez mais saber que num momento que ela esteja preparada, ela sabe para quem perguntar. Ela sabe
Ela sabe onde existe um pilar. Por exemplo, que nem que a menina fala que o quanto que encontra na rua e fala, nossa, eu preciso ir lá. Parece que olha para trás, eu preciso ir lá. Encontra em festas, encontra não sei o que, nossa, eu tenho que ir lá. Essa é a frase mais escutada. Que bom. Então, que bom que quando olham para mim, essa imagem, lembram desse local, um local de acolhimento, um local de cura e de expansão. E aí, quem sabe, só de olhar, dá um despertar e aí na semana seguinte, não é nem o ir lá, mas é a pessoa buscar algo para si. Ajuda, né? É isso. Entender que ela precisa. Mas isso é uma caminhada, dia após dia, o entendimento de que somos seres humanos, mas temos as nossas alternativas de cuidados. Então pense que a tentativa da fala direta já sabe que não convém, que não é válida. Então, através do espelho, pode ser que um dia chegue a esse cuidado. Entendeu? Certo? O que mais? Até pelo exemplo mesmo, né? Às vezes até uma resposta diferente que você dá para a pessoa, que às vezes a pessoa, principalmente quem é muito acostumada com você, também já tem os padrões das suas respostas que aquela pessoa está acostumada e estava esperando também. E às vezes até uma resposta sua diferente, já às vezes é um motivo para aquela pessoa parar e olhar, nossa, olha, tem alguma coisa no ar aí, o que é isso? É o exemplo mesmo que vai colaborar, né? E às vezes assim, eu ouço na minha família muito, é porque Elaine é tranquila, Elaine é não sei o que lá. Não é o jeito de encarar as coisas, não é? De ficar, qualquer coisa já o mundo caiu, desesperado. Então, vem conversar comigo bastante. Isso. Mas não mudam, né? Não procuram. Isso, acontece uma conversa, pode até existir uma conversa verdadeira, mas a ação, né? A teoria, se sabe, mas a ação, todo mundo já entendeu que é um pouquinho diferente da compreensão teórica, né, sobre as coisas. E às vezes a compreensão teórica, ela demora para assimilar. Daí mesmo, então veja, quanto de tempo que demora para assimilar, mais ainda para agir. Eu já fiquei me envolvi assim, com dó, né? Mas com dó. Agora eu já consigo enxergar mais de fora, que é o caminho dela. Ela sabe que se precisar de ajuda, né? Mas eu já não fico com dó. Eu me envolvia com dó, eu queria fazer tudo, mas parece que não vai pra frente. Com dó. Com dó. Hoje você reconhece que esse sentimento não é certo. O que mais? Pode perguntar. Eu não estou esperando alguém falar alguma coisa, eu estou buscando alguma coisa. Vai embora, gente, fala alguma coisa. Perguntas e respostas, Se não tem pergunta, não tem resposta. Tem gente que não vai mudar esse padrão de vibração que ela está falando. Tem uns que vai ficar e não adianta, a gente pode querer que acha que é isso e ponto final. Como é de saber se a todo instante é um momento de mudança? Preciso confiar. O pensamento é isso. Eu creio, eu confio na mudança dia após dia. Certo? Mais que os exemplos que se apresentam demonstrem, às vezes, o contrário, o que importa é o que está aqui dentro. O sentimento de dentro
é preciso ser alimentado na esperança. Todo instante é momento. Mas assim, as questões que já foram, né, feitas, toda ação gera uma consequência. Não é porque aquele irmão desperta, mas aí o grande mergulho, o grande cinza da questão é quando desperta, cai na real de tantas ações e situações que foram feitas, né? Que foram levadas a um outro caminho. E aí, o quanto isso atrapalha a caminhada. São as tentativas. Assim como nos trabalhos existem as tentativas de dar certo ou não, as ações das pessoas diariamente é nesse pensamento. No propósito positivo e o quanto que isso influenciou ou não. Por exemplo, existiu uma conversa sobre a importância de não acontecer o atendimento do reiki junto à reunião, para que jamais levem o vínculo de que o trabalho energético da noite de hoje seja no atendimento de reiki. Não saiam daqui com esse sentimento, porque não é isso que é para acontecer. O atendimento, o tratamento acontece durante a reunião. O tratamento energético de uma segunda-feira não precisava de ninguém, após o início da reunião, receber o reiki ou continuar no reiki. O tratamento energético de uma segunda-feira acontece na reunião energética. Então, por mais que vocês não vejam, por mais que a menina não fique aqui com as mãos assim, atadas, como se fosse aplicar algo, o tratamento energético ele acontece a partir do momento do início da reunião. Quanto mais vocês trabalharem isso na mente, mais vocês estarão abertos aos cuidados que acontecem nesse dia de reunião. São tentativas, certo? Mas o entendimento ele é muito importante. Então, estar aberto a isso é estar no caminho da compreensão. Né? Mas olha a leveza que traz. Olha a paz que traz. Conseguiriam manter a paz, mesmo se não precisasse entrar numa sala para receber acolhimento no agitê. Mas pelo fato da mente entender que se entra numa sala, recebe um tratamento e sai, passam a ficar mais em silêncio. Então vou fazer esse caminho. Você entra na sala, dá a volta e entra aqui. Não precisa disso. Mas isso é para irem entendendo como que a mente ela vai gerando padrões, né? E esses padrões eles vão sendo alimentados. E muitas vezes a gente nem sabe que o nosso padrão de pensamento é esse padrão de pensamento. Por isso que existem grandes massas de pensamentos. Isso é muito legal de entender, de estudar. E ao mesmo tempo é tão complexo. Mas a qualquer segundo é a oportunidade de desconectar dessas massas. E essas desconexões te levam à expansão. Que são essas sensações de salto quântico. Nossa, Isso. É como se passasse por uma camada, assim, uma sensação. Dá? Quando você tem aquela sensação de como eu nunca tinha pensado em algo disso antes, não é? Não é tão gostoso, não vem de lá de dentro, assim, aquela força. Isso é muito bom. Mas tem que se forçar. Não tem que se forçar? Senão, se eu faço sempre as mesmas coisas, exatamente do mesmo padrão, sem buscar um movimento, alguma coisa. Não que seja impossível, mas é mais difícil essa onda de sensação, de busca de algo novo. Então, essa é a grande jogada do pensamento diário. Quanto que eu me estimulo dentro da minha rotina de ações diárias para não estar dentro dos pensamentos das grandes massas e ser levado com o todo, que quando eu vi já cheguei lá, já até desencarnei, encarnei de novo e eu fiz o que tinha que fazer. O legal é a gente estar ligado o tempo inteiro para perceber que muitas vezes essas ações acontecem
fisicamente ali na nossa frente, a gente tem a chance de dar esse salto quântico aí. Isso. Né? Mas às vezes a gente está tão desligada, tão ligada no automático, Isso. que nem percebe que teve uma oportunidade punk na frente e deixou passar. Mas depois vem de novo. Vai que De tem novo, tempo. né? Tem que estar Foi no esperto. quase, sabe? Um dia, de repente, nem foi o quase, mas ali foi o quase. Ainda não foi a hora. Nós vamos continuar caminhando e da próxima vez vamos estar preparada. Tá caminhando. Em algum momento não tinha nem esse pensamento. Só agia. Dessa vez não. Dessa vez manteve a mesma resposta, mas já se tocou de algo depois. Já não é diferente? Então não se pressionem nesse caminho. Entendam, reconheçam, olha, eu fui melhor do que da outra vez, mas ainda não foi. Mas eu vou me preparar, vou treinando minhas ações, minha mente para a próxima vez que o universo movimentar e alguma questão como essa aparecer, eu já sei quais caminhos eu dou o olé para não chegar no mesmo lugar, para ver o que isso vai reverberar de novo, né, de novidade. Voltando um pouco no assunto da Elaine, eu estava pensando aqui, a sua mãe já foi diferente disso algum dia? Essa é a personalidade dela? Ah, tá. Porque, não, eu fiz essa pergunta porque pensando assim, bom, ela sempre quer ajudar. Eu lembro quando a minha sogra, que era uma pessoa assim muito iluminada, assim, muito boa, e ela passou a ser uma pessoa muito triste com os acontecimentos da vida. Ela entrou numa tristeza, ela só chorava. Se ela visse Jesus na cruz, um dia ela viu a Pietà, que é aquela estátua, ela chorou por 15 dias que viu a estátua, ela olhou e chorava. Aí a gente falou que ela estava num estado meio depressivo, acabou tomando um remédio e voltou ao estado normal. Por isso que até eu estou falando assim, uma coisa é você fechar os olhos, não vou nem ligar, ela continua com esse chororô, a outra é tomar uma atitude, levamos ao médico. Certo. Então por isso que eu fiz essa pergunta, ela sempre foi essa pessoa, né? Ou ela precisa de cuidado? Né? Mas se a pessoa nasceu assim, já é um pouquinho mais difícil, né? Apesar de que eu sei que pode mudar, pode enxergar a vida de um outro jeito. Mas quando é a personalidade, é mais difícil ainda, né? É que ela vem com os desafios dela, certo? Assim como todos. E aí as ações, as escolhas dos caminhos fazem com que ano após ano possa parecer mais difícil. Então, tem uma grande egrégora, né? As grandes massas com esse pensamento de que quanto mais velho, mais difícil de mudança. Uhum. Mas essa fala é em relação à mente terrena. Porque a alma é eterna. Então não tem essa de quanto mais velho. O que seria quanto mais velho? Só o tempo encarnado aqui? O tempo encarnado aqui é um sopro. Então não tem essa justificativa. Quando vocês vão ficando mais velhos na idade terrena, não usem essa frase. Usem essa frase justamente ao contrário. Para desatar os meus nós e seguir ainda mais leve a minha caminhada. Resolver, perdoar, aliviar, certo? Para que a minha mochila seja cada vez mais leve indo em frente. Aí, quanto mais cedo eu reconheço que quanto mais a minha mochila, quem segura a minha mochila sou eu e o que eu carrego dentro dela, mais tempo da vida encarnado sigo essa leveza, né? De entendimento. Mas, ao mesmo tempo, os desafios da idade, da grande idade de trabalho, idade de buscas, de conquistas, mantém isso mesmo, a idade, né? Que é a idade que vocês vinculam quanto que é conquistar coisas, né? Construir família, essas partes importantes também na construção da alma, né? Da vida terrena. E aí, conforme a idade vai passando, se nesse pico do desafio você compreende quem leva a sua mala e o que você leva nela, isso com certeza tem consequências na sua caminhada mais leve com o passar da idade. Então, quando chega assim na idade, você já está desatando esses nós mais cedo, certo?
Está desatando esses nós mais cedo. Mas esse momento do planeta, não importa a idade ainda mais. Independente da idade, você tem capacidade, tem os seus nós para serem desatados na idade que é para ser. Então, se eu estou com informações agora, com essa idade, tenho força suficiente para lidar com essas questões. Se acontecesse há 10 anos atrás, a consciência que eu tinha não era a mesma. E aí nisso eu até me perdoo, porque eu agi há 10 anos atrás dessa forma, mas eu não tinha a consciência que eu tinha hoje. Então eu agi no máximo de coisas que eu pude, com o nível de mente que eu tinha. Agora a responsabilidade que eu tenho hoje, independente da idade, é agir conforme a minha consciência. Quanto mais eu ajo, tenho coragem conforme a minha consciência, mais eu carrego a minha mala só minha. Essas informações, elas precisavam acontecer e existir em todo e qualquer lugar. Porque isso não tem a ver com religião. Entendeu? Isso não tem a ver com crença. Isso não tem a ver com fé. Isso tem a ver com expansão, isso tem a ver com a mente, isso tem a ver com crescimento, com conhecimento. Isso não tem a ver com religião. Não é fato que quanto mais você reconhece as suas ações, mais você entende até as ações do outro, quanto mais você entende que a forma de pensar dele é uma. Quando você conhece uma pessoa, porque você sabe até a forma de pensar dela, porque se você observa um pouquinho daqueles que você convive, você já consegue entender a forma de pensamento, né? Assim como não duvide que a pessoa não saiba a sua forma de pensamento, porque sabe também. Então você sabe o que fazer para deixar a pessoa irritada, sabe? Você sabe o que fazer para acalmar a pessoa. Então vocês sabem. E isso não tem a ver com algo de crença ou isso. Isso é um padrão de pensamento. A questão é o quanto eu estou disposta a respeitar o padrão de pensamento do outro e também respeitar o meu, né? E cuidar do meu, para que ele não seja abusado, para que ele não seja, o meu padrão de pensamento também não seja abafado, ignorado, certo? Também seja importante, porque ele é importante para mim, que é o meu padrão de pensamento, né? Verdade. E são nos conflitos que isso realmente vem à tona. Existem pessoas que, se não tivessem o mesmo sangue do que a gente jamais teria qualquer intimidade, contato com essa pessoa. Isso é fato também, não é? Eu Isso é fato, escutei isso fato. outro dia e eu coloquei as pessoas com quem eu tenho dificuldade de lidar dentro da família. Eu pensei, gente, se não fosse o vínculo de sangue, não seria nada, meu. Nada. Mas acho que isso já Mas é acontece justamente né? essa questão. É. Então, por alguma razão que não está nas minhas mãos, Fizeram sacanagem. O desafio é esse, porque uma vez eu escutei uma frase que é muito interessante, é muito legal você gostar daquela pessoa simpática, educada. Muito fácil dizer, olha, agora vai conviver com uma pessoa Difícil. então é desafio, né? O desafio é esse. Fizeram um desafio Você pra amar caramba. aquele cara que é o mala, que é o chato, que reclama. e quando vai buscar a pessoa lá onde tem que buscar, para trazer para dentro da sua casa, para viver dentro do seu lar, porque precisava estar dentro daquele lar, com aquelas almas. Resgate isso? Claramente um resgate, não é? Você tem que ir lá, buscar, trazer, para viver. Tranquilo não seria, Nem pouco. mas resolutivo com toda certeza. Basta escolher estar entregue à resolução. Vamos conseguir? Claro que consegue. Todo mundo tem oportunidade.
A questão é do planeta no momento que está. O planeta, ele está sendo empurrado mesmo. Porque a luz ela tá firme no planeta. Então, ela tá assim, ó, pensa como se estivesse se espalhando no globo como um todo. Mas ela tá fixa. Então, isso significa que todo mundo vai esquecer tudo de mal que fez, ou tudo de resolução, e vai todo mundo viver em harmonia? Não, a lei do progresso não é dessa forma. Só que o momento que vocês estão, quanto alma, encarnadas, vocês têm capacidade das resoluções dos conflitos. Porque senão vocês não estariam encarnados com essas pessoas, nesse momento desse turbilhão da egrégora da luz do planeta. Então, pense, busque dizer, na hora do fervo, na hora que está lá, um apontando para o outro, que cega de uma forma, foge, sai correndo mesmo, se tranca e vai repetindo na sua cabeça. Eu sei que eu estou onde é para eu estar, eu sei que a luz é maior, Jesus me ajuda, Maria me ajuda, todo mundo me ajuda para acalmar meu coração, porque se eu falar, eu vou falar um monte de besteira. Se eu falar, eu vou falar um monte de besteira. Alguém precisa fugir e quebrar esse padrão. Porque toda aquela ação das respostas apontadas um para o outro, você já está acostumado, não está acostumado? Já sabe o que isso vai. Então você está muito mais acostumado a ser desse jeito. Mas você não é uma marionete. Você consegue dar um olé da sua própria mente e sair dessa egrégora. Aí depois de uma ação assim, o corpo demonstra o alívio. Isso vai dar força para continuar na próxima vez e na próxima vez. Para quebrar esse padrão. Que alguém precisa fazer. De dentro. Não adianta alguém de fora dizer que vai fazer isso. Tem que ser alguém de dentro da história. Então confiem, acreditem. Meu marido é bem homofóbico, né? E aí eu converso muito com ele, já tem anos, eu venho falando do meu marido aqui há quantos anos. Mas agora eu fiquei super feliz que ele assistiu um depoimento de um homossexual, no programa dos dois. O rapaz deu um depoimento tão lindo, tão sofrido. E aí ele virou pra mim, eu preciso mudar. Juro pra Deus, eu fiquei tão feliz. Eu preciso Mudar esse meu pensamento. Foi agora, há pouco tempo. É um programa que tem Avisa Lá Que Eu Vou, daquele rapaz que é Paulo, eu entrevistando, que era o maquiador dele. Certo. Foi lindo, ele chorava. O maquiador dando o sofrimento, tudo que eles passam de preconceito. Ele falou, isso mesmo, do jeito que ele falou, eu preciso mudar esses meus pensamentos. Desse jeito. Bom, então, porque a questão é o quanto que ele trouxe isso dele, quem ensinou para ele e o quanto ele viveu desse jeito. Alguém tem culpa? Não. Enquanto não assimila, segue nesse padrão de pensamento como se estivesse numa massa mesmo. Não, por mais que você traga todo e qualquer argumento, nem entra dentro do coração, porque não bate o padrão vibratório de pensamento. Porque estou certo, e o outro está certo, os dois estão certos. O padrão de pensamento de cada um. Mas todo instante é momento de mudança. Com certeza. Ele falou, sabe, eu senti que foi sincero. É isso. E aí a sensação Eu vem. fiquei super feliz. Falei assim, eu depois de tantos anos, eu vi falando que ele ia ser preso, eu não gosto, bato de frente. E aí eu senti e fiquei feliz. Tá vendo, né? Uma hora vai mudando um pouquinho. E hoje eu vi sobre essa coisa de apontar o dedo. Acho que a maioria de vocês deve ter visto um rapaz em São Vicente que estava dançando no chafariz, rebolando, não sei, você viu, né? Bom, foi o prefeito chamando de monstro, o repórter chamando de monstro, que monstro, que tinha crianças em volta e tal. E ele
é na Tati Band isso, que é local, né? Então o Fatioli ia lendo mensagens de pessoas que iam mandando e-mail, né? Até que uma senhora fala, ele me pareceu especial. E ele é gordinho, assim, só mostra ele de costas, dançando, rebolando na água ali, rebolando. Na hora que ele lê isso, ele me pareceu especial, o Fatioli fez, meu Deus, será que eu fiz isso? Que ele estava detonando desde o começo do programa. E ele fez assim, se isso for verdade, eu até vou pedir aqui para as pessoas que conhecem, mandar, eu vou fazer um programa especial amanhã pedindo desculpas. E é engraçado, essa coisa do gay choca muita gente, né? E ele está rebolando, não tem aquele jato de água. No jato de água, ele está rebolando lá. Nossa, mas foi assim, a internet caindo, eu li várias, mas o pessoal detonando. E até que alguém joga isso. E se for, né? Aí eu pensei, nossa, como as pessoas são rápidas para Do lado do mal. do mal rápido, mas olha, foi. Ele estava tão feliz, deixa Então, a meleca Mas e se ele não for especial? O prefeito acabou com ele. Todo mundo que apareceu no programa acabou com ele. Todos os e-mails que vieram. E até amanhã acho que eu vou entrar só naquele horário para saber se alguém descobriu. A questão é a perspectiva, né? Tudo depende da perspectiva. Os olhos que você vê, né? O desafio é eu entender que lente é a minha. Qual a minha escolha da minha lente? Diariamente. Não até eu achar que eu tenho. Não. Conforme eu vi as ações diárias e até não explodir, reconhecer que eu mudei de lente e o quanto eu pego ela de volta, aquela que eu quero ficar. E aí isso faz com que você às vezes precisa pedir desculpas. Pedir desculpa não é mostrar fraqueza. Pedir perdão é mostrar muito, muito mais do que vocês possam ajudar. Perdoar-se e pedir perdão numa entrega de amor universal, amor fraternal. Não é sobre quem está certo e quem está errado. É sobre amor fraterno. É sobre o entendimento que eu penso de um jeito, você pensa do outro, mas eu escolho estar junto. Então é estar aberto, pedir perdão com o coração, é estar aberto à entrada do seu coração de amor fraterno. Não é de doação, entende? Mas o quanto entra no seu coração, expande no teu campo e vai para o todo. Então olha que coisa linda. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Mas alguém precisa ter esse passo nas relações de conflitos. Isso não é sobre certo e errado. Quem manda e quem obedece, ou quem está certo e quem está errado na história terrena. Isso é sobre estar entregue a entrar aqui no peito, a sair por todo o seu corpo, o amor fraterno, o amor universal. Isso é a busca pela paz. Essa é a verdadeira paz. Mas são nas resoluções de conflitos, nas relações. Não adianta você viver na paz enquanto você não tem uma relação com outro irmão. Relação assim, vínculo de comunicação, seja lá qual for. É só assim que você vai entender sobre em que nível está. Porque sentir essa paz é maravilhoso. Mas entender e estar nela no dia a dia depende muito da forma como se relaciona com os ao redor. E qual a perspectiva que eu escolho olhar em cada situação.
escolho olhar o quanto me identifico com essa questão de estar dentro ou estar fora. Porque se estar dentro faz com que eu tenha que também olhar a minha parte, né? Mas estar fora, reconheço que é sobre o outro. O que posso fazer é colaborar, mas isso não faz parte. E assim é a vida. As questões complexas e ao mesmo tempo libertadoras das relações interpessoais. O que acharam que estavam fazendo aqui? Vou tentar não. Ninguém veio a passeio. Ninguém vai passear. E mesmo assim dá pra passear bastante. Dá pra passear. Assim, no final do ano que eu fiquei órfã da Luz Maria. Quando foi embora, ela voltou? Quando foi pra lá? Não, final do ano agora. Não, mas também aquela vez que ficou órfã. Não, mas aí começou no celular, agora ficou Estava órfã. assistindo. Não, mas final do ano. É muito difícil pra mim. Muito difícil passar por uma capital. Eu me vejo assim. Eu vejo as pessoas arrumadinhas, assim, família toda. Eu se danar. Não tenho mais nada disso, assim. Eu me vejo tendo raiva de quem tem o que eu já tive. É uma raiva. Não é assim, de eu achar certo, não é. Mas eu me vejo assim, rancorosa até, coisa que eu não sou. Eu via Réveillon, aquela família passando tudo de branquinho. Dá licença. E esse monte de gente, assim, eu me vi com raiva de quem estava sendo feliz. Aí eu cheguei a pensar, falei, caramba. Aí cheguei a pensar, eu falei assim, acho que o que eu vim fazer aqui, eu falhei. Porque eu via a Nadine que não levantava um tempão da cama, meu pai mal, apesar que meu pai não me faz mal. Meu pai não... o trabalho que eu tenho com ele me cansa fisicamente, mas não me faz mal. E assim, eu e minha mãe nos damos muito bem. E nós duas juntas fazemos o que tem que ser feito sem precisar de ninguém. Uma boa, cansaço físico. Agora, a Nadine me desestrutura, né? Então, aí, Natal, que eu vejo aquela coisa de família que eu tinha, que a gente fazia os natais, era a gente que preparava tudo. Então, aquilo tudo morreu. E ela na cama, mais um ano, 14º ano, 15º. Aí eu falei, gente, eu falhei no que eu vim fazer aqui. Eu me via pensando assim. Aí aquilo ia crescendo, ia me angustiando. Eu até mandei um dia que eu também estava com angústia, que eu escutei a música para voltar. E aí eu falei, gente, como essa época de felicidade geral me causa dor profunda. E eu enxergo o porquê de cada coisa que eu estou sentindo, acho errada, enxergo, vejo, eu falo, não é a realidade, é o que eu estou sentindo hoje pelo que eu vivi. Por isso que assim, às vezes quando eu começo a me sentir muito triste, eu vou assistir aquele canal, por incrível que pareça. Ver o que elas passam, contando o canal de EQM lá, o que aconteceu lá do outro lado, me faz, bom, então é isso mesmo, eu estou aqui para passar por tudo isso mesmo. Aí me lembra, eu não quero pensar só terrenamente, meu casamento foi para o espaço, minha filha está doente, e eu estou segurando isso tudo, né? E me sinto triste, porque eu já não consigo mais ver Natal e Réveillon como já foi na minha vida, né? É um período de muita tristeza para mim, muita. Eu fico torcendo, olha, aquele filme aquele homem engraçado lá que vai passar o Réveillon lá, aquele que não fala, como é que é o nome dele? Mr. Bean, que ele vai adiantando o relógio para acabar logo o Natal que ele está passando com a família dele. Eu falo, nossa, eu queria um relógio assim que eu pudesse adiantar para poder acabar. Tanto que na hora que acabou o Réveillon, eu falei, putz, tô livre, mas sobrevivi a mais um ano. Essa é a minha sensação.
Eu só estou falando isso tudo não para poder pôr para fora, porque eu passei de ano, né? Não tem nenhuma pergunta, sei. Hoje mesmo, hoje já tendo vivido 4 anos aqui, eu enxergo tudo isso, sei por que eu estou passando tudo isso, mas não consigo deixar de ter a dor. Faz parte, né? Faz parte. Mas assim, essa parte que eu falava, eu falhei no Natal, eu falava, meu Deus, sempre que for que eu vou fazer, eu falhei. Porque eu não consigo tirá-la da cama. Mas aí depois eu volto e penso, não, talvez só eu aguentasse ela aqui na cama, né? Tanto tempo. Troca de remédios, mais uma vez, trocou tudo. Mas ela tá melhor, assim, no sentido, não apareceu bêbada nenhum dia, nesse ponto eu tenho que ficar feliz. Isso. Aquele remédio para drogas e bebida tá funcionando dessa vez nela, ela tá conseguindo tomar, porque das outras vezes ela não conseguia, passava muito mal, dessa vez ela tá conseguindo. Quer dizer, já tem mais um aliado, que é esse remédio, né, contra as drogas e a bebida. Eu já parou para pensar que foi te dada a oportunidade de só você para cuidar dessa pessoa, não teria outra pessoa para cuidar? É, isso que ela falou ali, né? Ela Então é falou. você, então tem que agradecer. Difícil, mas eu estou aqui olhando, não ia ter outra, né? Então eu tenho um espírito que veio para cuidar. Olha o santo. A minha mãe outro dia, né? a minha mãe outro dia falou assim, porque a minha irmã mais terrível, né, é que tem as filhas melhores, né? Nossa, é terrível. E as filhas delas são uns anjos. Aí a minha mãe falou pra mim, nossa, Deus não é justo mesmo, né? Você que era a filha mais tranquila, teve a filha mais difícil. A tua irmã tem aqueles anjos lá. Eu falei assim, só que a minha irmã não aguentaria ter a minha filha, né? Então, as questões é que entra muito na comparação. Na comparação, De quem é bom, quem é ruim, né? Quem é anjo, quem não é. Certo? Quem disse que são anjos? E nem coloca esse peso também, porque a questão são seres humanos também, não sabe as dores e as questões de cada um. Mas numa visão geral, são as meninas que não dão trabalho, são as meninas que se vaziam. Toda alma tem o seu desafio e tem as suas interligações com outras almas pelos seus desafios. Sim. E justamente o entendimento da fala ao contrário. E essas filhas têm que lidar com essa mãe. Então, pra mim, elas vieram para cuidar dessa, né? É mais difícil. São essas relações que são faladas há muito tempo, né? A mãe, com os filhos, com o pai, certo? O genro, da nora, da sogra, não é? Não são essas relações? Do irmão, da irmã. São esses vínculos que tem, não é que tem que dar as mãos, mas precisa existir esse respeitar as escolhas e até onde eu faço, que a mala é minha e a mala é sua. Esses momentos desse período, cada vez mais, é muito mais existe uma grande força de estímulo à expansão, a estímulo a pensamentos de padrão de pensamentos de mudança, pela mudança do ano, né? Todo esse propósito de metas, objetivos, né? Estimular a buscar a esperança. Longe da verdade é a busca do padrão do mais bonito, do mais feliz, do mais sorridente, certo? Então, a vida não é sobre isso. A vida não é sobre a foto mais bonita da família mais bonita. Simples. Tire uma foto sua e coloque a sua foto. Então a vida não é sobre poses e fotos. Nesse período de mudança de ano,
comemoração sobre o Natal, ou seja o que for. A foto, ela é uma comemoração, mas a noite, ela não é comemorada para ter... o motivo da noite não é a foto. O motivo da noite, essa é a música. Qual que é o motivo da noite? Não pense que é a única que pensa, eu gostaria que essa noite só simplesmente acabasse. Meu filho também, odeio Natal e Ano Novo. Ainda para completar, em janeiro é aniversário da Natália. 10 anos. Mesmo quando eu quero dormir, acabou. Acabou pra mim. Aí a gente fica até com, assim, não tem pena de mim, não fico com pena da Betinha, sabe? Mãe, e a senhora falou, filha, não adianta, eu não consigo, eu não fico alegre, eu não tenho vontade de comemorar, de fazer nada. Eu quero também dormir, que passe logo. É triste isso, não é legal. Então eu representei bem. Ano Novo, Natal. Eu vendi uma imagem que eu estava bem, feliz, não fiquei sozinha. Mas aqui dentro, aquele buraco. Eu também tenho pressa para cá. Mas eu consegui representar bem. Pelo menos quem estava ao meu redor não percebeu. Estava bem. Mas você entendia sobre a dor que tinha? Sim. Falou a Helena, a mesma coisa, você tem aquele pouco programa. Aí comprar isso, o que vocês vão comer, o que vai fazer? Eu não quero nem comer. Mas assim, ao mesmo tempo, eu fui tentando lembrar dos sentimentos que eu tinha antes, né, quando eu era feliz nesse período. Eu falo, como era a sensação? Qual era a sensação de querer comprar uma roupa nova no Natal? De a felicidade mesmo, de fazer as compras no Natal. Nossa, o nosso Natal era muito Natal. E aí assim, eu me recrimino. Esse que é o problema. Então, porque a questão é o que é. De repente, a questão é você buscar o entendimento do que é. Esse que é o Natal verdadeiro? Esse que você vivia é o Natal verdadeiro? Então, quem falou? Quem falou? Então, por isso que é a grande questão. Envolvendo de entendimento, o que representa o Natal? Então, agora eu tenho o ano inteiro para cuidar dessa parte. Sim. Buscar informação, entendimento. Porque eu sei que eu não quero fazer comigo o que eu fiz dessa vez. Porque eu me puni muito. Se você reconhece que não gosta, não tudo, mas não puno, é uma coisa. Respeito, vou deixar eu vou passar. só dormir. Só que o me punir, eu vou fazer por onde esse ano, de buscar conhecimento, informação, esses olés, essas estratégias diárias para chegar no final do ano e eu não fazer o que eu fiz comigo. Entende? É isso, foi sofrido, assim, foi... Parece que você vai passando os anos, você só lembra de coisa ruim. E, pô, trabalhei tanto esse ano para trazer só coisa boa, né? Passo um ano, eu sou uma pessoa feliz. Exato, isso. Aí começa a esquecer, começa até a esquecer. Eu tô sempre falando coisas se positivas, convencer. eu tô sempre brincando, falando besteira, dando risada. Mas aí parece que nessa época tudo aquilo que tá lá amarradinho, lá no fundo, que a gente esconde, tem uma coisa ruim que tá lá. Aí nessa época, pá, ela abre e vem com tudo. Tem a ver com o que eu acho que, não sei se você pergunta, alguém perguntou aqui em dezembro sobre essa energia muito forte, e aí acho que vocês responderam isso, que era uma egrégora, que as pessoas pensavam muito, Jesus se aproxima e vem as limpezas e vem isso à tona. Isso, vem as limpezas, isso é uma coisa. E além disso tem um padrão também contrário sobre o comércio, né? Sobre todo esse olhar distorcido desse período, que é do mais belo, que é da família feliz, da venda da família feliz, ou da venda do presente mais caro, né? Ou da venda Mas, na verdade, isso é construído durante o ano, não no dia do Natal. O dia do Natal é um dia para que se fale sobre perdão, para que se tenha paciência, para que se fale sobre amor, para que se sinta sobre isso.
busque aquele que você tem conflito o ano inteiro, ter um mínimo de paciência, ter um mínimo de compreensão, se estiverem juntos. E se não estiverem juntos, pelo menos dedicar aquelas pessoas que eu tenho meus desafios, meus desafios, recebam o meu amor, uma prova de busca pelo perdão, pelo desatar desse nó. Isso, esse é o pensamento, porque te conecta com a egrégora de Jesus, que trouxe sobre o amor, que instalou o amor, através das suas ações e das suas falas durante a vida encarnada e no pós também. É um período mais, então, de busca interior, por isso até que essas coisas se abrem, né? Elas vêm à tona, Isso. a gente mexe nelas, né? Até a música de Natal faz chorar, então você já busca emociona. aquela coisa, é emocionante, né? Então eu acho que isso tudo se abre, vem aquilo tudo que fica guardadinho lá, vem com uma força. Eu vou tentar trabalhar esse ano para mexer nisso. Vou mexer nisso. E se eu não conseguir, eu tomo uma garrafa de uísque. Brincadeira, nem beber eu bebo, porque se você bebe, você ainda consegue passar. Depois fica pior. Vem o caos, né? O caos fica, a consequência é muito pior. Aí eu vou chorar, olha. Eu tô brincando, mas eu quero ver se eu consigo mexer nisso, porque é um período bastante difícil, muito difícil. Todo mundo tem perda, é doloroso. Também, sem pai, sem mãe. Tudo dói, né? Não, mas não é sobre perda. Perda. Não é sobre perda. Não é sobre o desvínculo ou a saudade de alguém. É sobre o padrão de pensamento. Padrão de Então, pensamento. porque é o que ela fala, a família perfeita. É o todo mundo. sentimento Então, que, também, quando eu sinto falta. que vincula. Exato, aí na hora também eu fico pensando. Isso. Eu acho que eu sou bem sem vergonha, eu não sinto falta nada. Depende do quê? Depende do quê? A história dela é diferente da dela, é diferente da sua. Eu teve um Natal maravilhoso uma vez que, dia 25 de dezembro da pandemia, a Ana Clara tinha nascido, a outra minha neta a gente não podia visitar porque estava se curando de uma leucemia. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou viajar com uma amiga. Nós fomos viajar, eu e uma amiga de Santos, que eu nem tenho intimidade com ela, fomos nós duas. Eu acho Foi um Natal maravilhoso. Então, eu acho maravilhoso isso. Vamos supor. No Se dia eu eu tava conseguisse Se desprendesse. Mas, Marta, você estava só, era só você. Ela não, ela tem mãe. Mas tem eu tenho mãe, filha. tenho filha, tenho filho, tenho neto. é da cabeça da Não tava com pessoa, ninguém, não é? tava com uma Não pessoa é. estranha, em Maceió. Mas são padrões de pensamento, não é sobre o certo e errado aqui. Aqui nós estamos falando sobre exemplos de ações de cada um. Aqui nós estamos falando sobre padrão de pensamento. Essa Padrão de entrega pensamento. profunda, ela sabe de onde veio e ela sabe o que levou a isso. E aí as lembranças fazem com que podem achar que é vinculado a essas questões. Mas é o padrão de pensamento fixado sobre esse período. Então, não existe um padrão de pensamento fixado sobre esse período que me tragam essas lembranças. Pode ser que em outros momentos do ano me tragam a outros tipos de lembranças que me levem a essas reflexões mais profundas. Mas, como é um pensamento geral de união e família, não acreditem mais nesse estímulo a forçar a estar junto quem não quer estar junto. Não se forcem a isso. Respeitem os seus corações e respeitem as ações do outro nas escolhas das suas caminhadas para chegar a esse ponto desse momento do ano, por exemplo. E até onde eu faço parte dessa história e até onde eu enxergo que é a escolha do outro. Então, não é porque eu faço parte desse vínculo familiar que eu sou obrigado a estar todos os dias desse período fazendo sala e estando com essas pessoas.
Por que eu tenho que fazer isso? Por conta do vínculo da carne? Por conta do vínculo daqui. Mas agora, se existe um combinado determinado de escolha de estar junto pela parceria, por tudo bem, respeito. Mas eu respeito os meus limites e você respeite os meus também pela escolha de estarmos juntos, mesmo não querendo estar juntos. São das parcerias pequenas junto ao todo, sabe? Então, isso precisa cada vez mais existir. Porque senão tudo do ano tem chance de ir por água abaixo nesse período. Foi o que eu senti. Elaine, eu questionava bastante algumas coisas que aconteceram, né? Eu dividi aqui de Natal. Mas depois que a gente tá aqui na Loja Maria, o meu Natal sentimental é a nossa última atividade do ano. O dia 24 para mim tem sido um jantar entre a minha família, onde eu também faço isso outras vezes do ano e é normal. Isso é uma coisa minha. Isso eu tô falando pra você porque alguns natais eu tive muitas questões e pra mim, quando é a última atividade daqui, um ano foi uma atividade grande, o outro foi só uma entrega de panetone com as cestas, esse ano foi um movimento, mas tipo assim, E eu cheguei a pensar, esse foi eu gostaria, se eu tivesse alguma coisa hoje lá, ia ser meu refúgio. O meu energético é coisa. o Natal aqui. Eu cheguei a pensar nisso. Eu acho que não é um refúgio. Eu acho que a gente precisa ressignificar essas coisas. E o fato, às vezes, de estar aqui, por exemplo, distribuindo uma cesta básica num dia tão especial, seria de um significado muito mais a ver com a data. E no final, o que eu vejo. Ou talvez muito mais a ver com o eu de hoje. Com todos nós que estamos tentando essa ascensão para algo melhor. Eu acho que a gente sabe que aquilo tudo é um teatro, né? Esse movimento familiar, esse excesso de sorriso, mesmo a tristeza, tal, tudo isso é parte de todas as famílias. Eu acho que a gente, se pudesse comemorar isso de uma forma fraterna, realmente, junto com as pessoas que têm necessidade da gente, porque a gente tem muito para dar. E às vezes dentro de casa a gente não consegue dar nada, porque ali é um ambiente tão restrito, é tão fantasia, trocar presente, uma árvore. É bonito? Mas não é sobre isso. E a gente sabe também que não é sobre isso. Até quem está feliz sabe que não é aquilo. Você se transportou para a sua tristeza. Assim, eu me transportei para uma verdade que eu sei que existe e que não é aquilo. Porque aquilo é uma bolha, a gente vive numa bolha. Eu ali com a minha família e parecendo tá tudo bem, não tá tudo bem. Porque a gente não é um círculo de meia dúzia ou 10, a gente é um todo. E as coisas não estão bem. E a gente poderia estar distribuindo essa energia de uma forma mais... Eu acho que a gente até tinha e podia fazer um movimento... Já teve uma vez, né? Já teve a Luz de Maria um dia de Natal que foi logo a Luz de no Maria. início, né? Logo no primeiro ano, a importância desse movimento. Mas você pode falar, Acho que que ela eu está entendi. falando Tá da falando junção. sobre isso, Eu acho que a junção, quando a Elaine falou o depoimento dela, a sensação que eu tenho, na minha visão hoje, da minha ressignificação de Natal, eu vejo um Natal muito mais feliz dela hoje do que em outros momentos. Quer dizer, a felicidade te leva para o sorriso. Porque na minha visão, e aí entra um pouco do que a Soraya está falando, é a verdade de você com você. Eu acho que isso que é o mais importante do Natal. Porque se a gente está aqui numa busca, e Jesus veio, né, nesse exemplo de busca, eu acho que a melhor coisa que você pode estar fazendo, antes de qualquer outra pessoa, é ser verdade com você. Seja no teu sentimento de tristeza, porque não tem alguém que você queria, como a tia Zelo falou, seja no seu sentimento de achar que deu errado o seu ano, seja no seu sentimento, qualquer um que seja, mas o fato é de você estar sendo verdade com você. Então eu acho que isso que é o mais importante nessa dói data. pra caramba. Dói, claro que dói, porque ser verdade com a gente dói. Nossa! Bom, nós não fizemos Natal. Nós tomamos um café da tarde, eu falei, que graça ter. Eu, meu pai e minha mãe, a Nadine deitada.
Falei, o que nós vamos fazer? Um peru para nós três? O que a gente faz todo dia, que é um café da tarde, só que eu vou comprar um panetone, vou comprar não sei o quê, tomamos café da tarde. Às 8 horas eu estava deitada na minha cama, vendo coisa, assim. E triste. Eu estava fazendo o que eu queria ali, porque não estava com as minhas irmãs, graças a Deus. Pronto. Estava feliz por isso, porque eu estava com meu pai e com a minha mãe, estava ótimo isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso mesmo. É uma inveja, no fundo, é uma inveja do que os outros estão vivendo, porque os outros estão felizes. Será E eu não consigo sentir felicidade. Será que estão? Eu vejo que assim, felicidade mesmo, sentir aquela coisa gostosa. A última vez que eu senti foi o dia que eu senti aquele negócio lá que eu senti, aquela expansão lá, que eu senti uma felicidade, que eu voltei a lembrar o que era felicidade. Foi quando eu lembrei que há muito tempo eu não tinha felicidade. Eu sou uma pessoa alegre, mas eu não sou uma pessoa feliz hoje, eu sei. Porque eu era uma pessoa feliz por nada. Tanto que as minhas amigas brincavam que eu nunca precisei de bebida, porque eu era feliz por nada. Então assim, eu nunca precisei beber, eu nunca precisei, estava sempre alegre. Eu era uma pessoa muito feliz. Eu fui uma criança muito feliz. Felicidade. E ali no Natal eu vejo a minha infelicidade, a minha tristeza. Então eu vejo que eu tenho inveja de quem sente felicidade. Mas você precisa do Natal para poder notar isso? Ou não pode No ver Natal, outros dias? no Natal é mais forte. Assim, no dia a dia eu sei que eu não sinto mais felicidade, assim, não consigo sentir esse sentimento. Mas no Natal é pesado. No Natal aquilo vem com uma força, Tá. machuca. Então, isso é uma questão de cuidar-se, não de culpar-se. Eu vou cuidar disso, eu não vou me culpar por isso. Nesse meu caminho eu me deparei com isso, eu tenho consciência desse sentimento que eu tenho. Mas eu vou cuidar disso. Não me culpar por sentir isso, porque aqui dentro dessa sala não existe esse sentimento só em você. Todo mundo sente, por razões diferentes, situações diferentes, porque isso faz parte do ser humano. Então, você se deu conta que você sente isso, mas isso não te faz uma pessoa pior do que os outros. Então, você acolha, você reconheceu e cuide dessa dor. Não se crucifique por ela. Eu acho que ele crucifixo. Então, Crucifixo. e aí eu lembrei de esse. E lembro, né? Crucificar, já ia falar a mesma coisa. De onde vem, que trouxe, né? O que ele veio fazer, o que ele trouxe, é o que sente dentro do coração. Não o que está aqui, me convencendo que é para eu ir para a cruz. Não faça isso. Continue caminhando, vendendo, expandindo, criando, deixando pessoas bonitas, encaminhando e se amando cada vez mais. Certo. É binário. Mais alguma coisa? Vamos indo, certo? Nossa, eu falei pra caramba. Muito bem. Então, feche os olhos. Eu falava bastante. Respirei fundo. Que as mensagens e as palavras ditas aqui ecoem nos corações, levando do coração para a mente, fazendo o caminho de ida e de volta, de ida e de volta. E esse vai e volta vai gerando um padrão de vibração que todos percebam essa vibração saindo dos corações, passando pelo corpo e irradiando para fora.
se chocando com a radiação do outro e do outro para o outro. E daqui, emanando para o todo. Indo para o infinito. Sintam o manto os cobrindo hoje e sempre. Ele nos representa, ele representa cada um de vocês, meus irmãos. Que todos retornem aos seus lados, aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e muita, muita fé. Somos todos um. Paz e luz a todos.